Graça e paz. Que bênção o pastor fazer um convite como esse, né? Se eu estivesse em casa e soubesse tocar alguma coisa, eu já estava me preparando para vir. Eu não sei cantar também, pastor, porque Deus me deu a voz, mas não me deu o dom. Mas quem sabe se eu orar bem muito, né? Quem sabe eu consigo. Queridos, nós vamos orar por cura, mas antes eu vou convidá-los a fazermos uma reflexão. Eu separei aqui um texto da Palavra de Deus em Mateus 17, a partir do versículo 14. Mateus 17, do 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivos não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Querido Deus, amado Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor, e peço que o Teu Espírito Santo esteja comigo nesse momento e que saia da minha boca palavras que venham do Teu coração para o coração da amada igreja. Que ao ministrar essa palavra hoje, Senhor, que ela possa ministrar o coração dos irmãos, assim como ministrou ao meu. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos nos fixar no último versículo, no versículo 20. Eu vou até ler novamente, embora ele já é conhecido, mas para eu entrar no clima. E Jesus lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Jesus gostava das metáforas, né? Ele, para explicar os princípios espirituais que ele achava importante, ele costumava usar ilustrações, né, com figuras metafóricas para facilitar a compreensão. E aqui ele usou a semente da mostarda porque naquela época a cultura era essencialmente agrícola e todos estavam muito familiarizados com as sementes, né? E a semente de mostarda era conhecida por ser a menor delas. E acredite, irmãos, elas têm até 2 milímetros. Ou seja, a maioria das sementes de mostarda são menores do que 2 milímetros. É muito pequenininha, não é verdade? Mas Jesus usou, então, essa metáfora para nos mostrar como acontece com a semente, né? Que ela é minúscula e que Deus faz ela germinar e através do cultivo e da preparação da terra, enfim, de todo o cuidado que o homem dedica, Deus faz aquela semente germinar, faz ela crescer e ela fica robusta, ela fica uma grande hortaliça e tem até algumas espécies que são árvores. Tem árvores de mais de 3 metros que são mostarda. Olha, isso eu nem sabia, fiquei sabendo agora. Mas nós conhecemos aqui a mostarda como uma hortaliça menor, né? Mas, enfim, naquela época era cultivada, então, a árvore. Então, quando ele se refere à semente de mostarda, ele está querendo nos dizer que ele não está exigindo uma fé imensa, ele não está exigindo uma grande fé. Ele só está dizendo que se tivermos uma pequena fé, será suficiente. Porque assim como a semente de mostarda, a nossa fé pode começar pequena. E quando você lê a palavra de Deus, e você estuda, e você ora, e você se dedica,
é como se você cultivasse a semente da sua fé. E Deus age nesse momento, Ele faz germinar essa semente da sua fé, Ele faz crescer e ela se tornará uma fé robusta. Então foi essa metáfora que Jesus usou para nos explicar que uma semente tão pequenininha, mas com cuidado, enfim, todo o cuidado que é dispensado, essa semente poderá então se tornar uma grande fé. Deus fez então esse comparativo, né, para que nós entendêssemos que é preciso buscar na palavra de Deus a certeza e não dúvidas. Quando você busca na palavra de Deus a certeza, você passa a crer na palavra. E é isso que vai fortalecer a sua fé. A maneira como você consegue crer naquilo que está escrito. Quando você toma a palavra de Deus como verdade para a sua vida, a sua fé se fortalece. E foi esse ensinamento que Jesus quis passar. Então você pode estar se perguntando agora, mas até que tamanho poderá crescer a minha fé? E Jesus responde aqui nesse mesmo texto com uma outra metáfora. Ele, nesse texto, né, ele ensina que a nossa fé ela poderá crescer até o ponto que possa remover montanhas. Esse é o tamanho que pode chegar a nossa fé, para remover montanhas. Mas a montanha que ele está falando aqui é a montanha dos problemas que você possa ter. É a montanha da dificuldade que você possa estar vendo na sua frente. É um problema tão grande que possa ser comparado com uma montanha. Ou então, muitos problemas juntos, né? Tem até um ditado que diz que desgraça pouco é bobagem. Então, às vezes, a gente está com um probleminha, daqui a pouco junta outro e acaba que a gente fica com um grande problema. Então, essa é a montanha que a sua fé poderá remover. Amém, queridos? E, irmãos, esse significado, né, que Deus dá é também para nos incentivar a crer, então, na palavra de Deus. E a implicação de você crer na palavra de Deus é que ela moverá a montanha de problemas, não importa o tamanho, ela moverá as dificuldades, e Deus há de nos abençoar, porque quem é grande nesse contexto é o Senhor. Não é o seu problema, não é a sua fé. Mesmo que a sua fé seja pequena, como uma sementinha de mostarda, você precisa entender, você precisa crer que o Senhor é grande, o Criador que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Ele é que é o grande, Ele é o grande eu sou. Então, quando nós enxergarmos, entendermos e acreditarmos nisso, a nossa fé poderá mover montanhas. Ele não exige, então, que essa fé comece grande, pois uma pequena fé é suficiente para começar. E Deus, Ele nos incentiva, nos exorta a confiarmos na palavra dEle, a confiarmos no que está escrito na sua palavra e entendermos que a nossa suficiência está no Senhor, não está em nós. Paulo deixou escrito lá em 2 Coríntios 3:5 esse precioso ensinamento. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, irmão, a sua suficiência vem do Senhor. Não olhe para você, não olhe para a sua pequena fé. Olhe para quão grande é o Senhor. Amém? Deus, queridos, é o lugar da nossa fé. Não é em nós que ela está no Senhor. Conhecer a palavra de Deus e tomá-la então como verdade é gerar a fé que remove montanha. Quando entendermos isso, veremos Deus mover montanhas em nossa vida, daqui para colar, como está escrito. E se está escrito, é promessa, e Deus irá cumprir, porque Ele não é homem para que minta. Então, se está escrito, é porque assim será. Creia nessa promessa, irmão. E essa passagem, irmãos, ela deve nos maravilhar, nos encher de esperança, porque por pior que seja o problema que você está vivendo, doença na família, que hoje é a nossa grande preocupação, né? Todo mundo conhece alguém ou tem alguém na família que está doente. Então, que nós possamos ter em mente isso,
que a nossa fé, ela pode ser pequena, mas nós podemos começar desse momento, daqui onde estamos, com a nossa pequena fé, cultivar essa fé, regar essa fé, buscar no Senhor as condições para que essa fé germine, para que essa fé cresça e para que ela se torne robusta. Amém? Deus irá então regar com você. Ele irá, cada vez que você dobra o joelho em oração, Ele arranca as ervas daninhas que estão sufocando a sua semente da fé. Cada vez que você busca na palavra a compreensão, o entendimento, o Senhor te ajuda a cultivar a tua fé. Foi para isso que Ele nos deixou as Escrituras. Então, que nós não nos cansemos, que nós não percamos o nosso tempo lendo outras coisas. Não que não sejam importantes outras leituras, mas priorize a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus a sustentação da sua fé. Hoje, inclusive, a presbítera Deise postou uma reflexão onde ela nos exorta a reconhecer Jesus em meio às tempestades. Eu não sei se vocês leram. Quem não leu, leia, porque vale muito a pena. Eu até pedi a ela que gravasse um podcast. Você que está nos assistindo, mande um direct dizendo: Pastora Deise, grave o direct. Porque foi maravilhosa aquela reflexão. Eu estava meditando em cima dessa palavra e me ajudou muito a chegar, né, na conclusão da minha ideia, quando eu li, e eu percebi como nós estávamos alinhadas. E ela diz na reflexão que, em meio à tempestade, Jesus não era afetado, né, que ele estava no barco com os discípulos no meio da tempestade, ele não foi afetado pela tempestade. Assim, o Senhor não é afetado pelos nossos problemas, Ele não é afetado pelas nossas dificuldades, Ele não é afetado pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. Ele continua lá, Ele está lá, mesmo que você não veja, Ele está lá. Então, reconheça o Senhor em meio à tempestade, em meio aos ventos contrários, como a pastora Deise escreveu. Reconheça o Senhor mesmo diante da enfermidade, mesmo diante da dificuldade. E eu quero então lhes dizer, para fechar esse pensamento, que a fé é proporcional à crença que nós temos na capacidade de Deus. Então, não limite a ação do Senhor baseado na sua pequena fé. Não limite a ação de Deus na sua vida baseado nas tuas inseguranças, nas suas incertezas. Porque o seu Deus é grande, o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele pode fazer, como diz a palavra, muito mais do que sequer imaginamos. Então não vamos limitar a ação de Deus com os nossos medos. Amém, queridos? Então, como o próprio Jesus declarou, você só precisa de uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Então, eu não sei o que você vê hoje à sua frente, o que você está vendo, qual é a montanha que está no seu caminho, mas eu quero te convidar nesse momento a olhar para o Deus grande em quem você crê, e não olhar para essa montanha de problemas. Se você está dizendo assim, mas o meu problema é muito grande, eu não consigo ter essa fé, e você está aqui nesse momento, eu te convido a se colocar de joelho aqui no altar e reconhecer diante do Senhor que a sua fé é pequena, que você precisa aumentar a sua fé. Eu te convido a se prostrar diante do único que pode mover a montanha do seu caminho, diante do único que pode fazer a sua fé crescer e se tornar robusta. Amém, queridos? E você na sua casa, se estiver com essa mesma dúvida de que a sua fé é muito pequena, se coloque agora em oração conosco, para que o Senhor possa trabalhar o seu coração, que Ele possa fortalecer a sua fé. Vamos orar, queridos? Amém. Querido Deus, amado Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, mas também, Senhor, reconhecendo que Tu está conosco, que Tu continua conosco, que Tu é o mesmo de ontem, de hoje e que sempre será o mesmo. Tu és o mesmo Deus, Senhor, que acalmou a tempestade naquele barco onde estavam os discípulos, porque Tu estava no barco, Senhor. Tu é o mesmo Deus que fez
com que aquele menino possesso fosse curado. Tu é o mesmo Deus que libertou, através de Jesus Cristo, aquele menino endemoniado. Tu é o mesmo Deus que fez tantas curas e tantos milagres que estão descritos na Tua palavra. Então nós queremos nos colocar diante de Ti hoje, Senhor, para reconhecer que Tu és o nosso Deus, para reconhecer que nós cremos na Tua palavra, Senhor, e para clamar a Ti, Senhor, que Tu venha nos fortalecer, que Tu venha, Senhor, nos aumentar a nossa pequena fé, para que possamos confiar que grandes coisas Tu fará ainda em nosso meio, que possamos amanhã, Senhor, ouvir os testemunhos daquilo que Tu fizeste para aqueles que creram na Tua palavra. E se a cura não vier, Senhor, de uma enfermidade, nós sabemos que Tu quer apenas usar aquele momento para curar a alma do enfermo. Nós sabemos, Senhor, que a cura física não necessariamente representa a cura que nós esperamos. Às vezes nós nos fixamos na cura física, nos fixamos numa cura como nós imaginamos que seria o ideal. Mas só Tu, Senhor, sabe em que área nós precisamos ser curados. Por isso, meu Deus, que Tu possas hoje liberar uma unção especial de cura sobre a Tua igreja e sobre todos que nos acompanham. Uma unção especial de cura espiritual, de cura física, Senhor, de cura da nossa alma, Senhor, que possamos após esse momento nos sentirmos como aquele menino possesso que foi curado e a partir daquele momento estava novamente saudável, novamente curado. Senhor, nós Te entregamos aqui os nossos problemas, nós Te entregamos aqui, Senhor, a montanha de problemas para que Tu possa movê-la daqui para colar, como diz a Tua palavra, porque a Tua palavra promete essa bênção e nós confiamos no que está escrito, nós acreditamos, Senhor. Por isso nós queremos nesse momento Te agradecer, meu Deus, porque podemos ter a bênção da Tua palavra neste momento, nessa casa de oração. Nós Te agradecemos, meu Deus, no nome precioso de Jesus. Amém e graças a Deus.